Atos capítulo 5, versículos 30 e 31. Eu vou esperar que vocês procurem em suas Bíblias, porque eu prefiro que vocês leiam em suas Bíblias do que leiam na tela. Atos capítulo 5, versículos 30 e 31. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus Cristo, a qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Primeira coisa, é um presente de Deus. Arrependimento é um presente de Deus. E é realmente crucial, não é? Porque é assim que Ele nos salva. Perdão dos pecados. Vamos a um outro texto, o mesmo livro. Atos capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Sem a remissão dos pecados, não há salvação. Esse é um dos passos mais básicos no processo da salvação, pelo qual todos nós temos que passar, sem nenhuma exceção. Lucas, vamos para o próximo texto. Lucas 24, versículos 46 e 47. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Arrependimento, remissão dos pecados. Aqui está. É assim que Cristo faz o processo de salvação. Agora, a palavra na língua grega que foi usada aqui, metanoia, significa uma mudança de mente, fazer meia volta. Isso é muito crucial, uma mudança de mente. Eu sinto muito, não significa arrependimento, talvez uma pequena parte do arrependimento. Uma mudança de mente, eu vou pensar diferente daqui em diante. Você volta, você dá meia volta. Uma mudança radical em relação ao pecado e a Deus. É isso que significa a palavra no seu original. Uma mudança radical na atitude com relação ao pecado e a Deus. Então, arrependimento é uma palavra grande. Não é somente olhar para o nosso passado e dizer, eu cometi um erro, mas envolve o que nós faremos amanhã. Como que nós viveremos a nossa vida amanhã. É sobre isso que se refere ao arrependimento. Ok, o que nós vamos fazer agora é dar uma olhada em algumas passagens do Velho Testamento e compará-las ao que Ellen White diz no livro Patriarcas e Profetas. Então nós vamos limitar isso em uma seção do Velho Testamento. Vamos começar com Êxodo capítulo 9. Somente exemplos. O que nós vamos fazer aqui é procurar exemplos e verificar como esse arrependimento realmente opera. Êxodo 9, versículo 27. Vocês conhecem a história. Aqui nós temos Faraó e Moisés. E então o Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes, esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Versículo 34. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais, e endureceu seu coração, ele e os seus servos. Vocês viram o que ele falou? Eu pequei, o meu povo é ímpio, o Senhor é justo. Ele disse todas essas palavras. Vamos ver o que Ellen White comenta em Patriarcas e Profetas, página 188. As confissões e promessas de Faraó não eram o resultado de qualquer mudança radical em seu espírito ou coração, mas foram extorquidas dele pelo terror e angústia. Ok, agora nós temos uma ideia muito clara do que não é arrependimento. Você está com medo, as coisas estão indo muito mal. Isso produz conversão falsa. Está muito difícil agora. Mas nenhuma mudança em sua mente ou coração. Terror e angústia não é arrependimento. Mudança de coração é arrependimento. Vamos para outro texto. Desta vez eu vou a um texto bíblico, Números capítulo 20 e versículo 23. Essa é a história de Arão.
Números 20, versículo 23. E falou o Senhor a Moisés e a Arão no Monte Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes à minha ordem, nas águas de Meribá. Ok, Arão morrerá, e Arão não pode entrar em Israel por causa da rebelião. Vamos ver o que nós achamos aqui, páginas 310 e 311. Pelo seu pecado em Cádiz, foi proibido a Arão o privilégio de oficiar como sumo sacerdote de Deus em Canaã. Houvessem esses servos de Deus, quando se achavam perante a rocha em Cádiz, resistido sem murmurar à prova que ali lhes sobreveio, quão diferente lhes teria sido o futuro. O mau ato jamais pode ser desfeito. Pode ser que o trabalho de uma vida inteira não recupere o que se perdeu em um simples momento de tentação ou mesmo de inadvertência. Mesmo tendo arrependimento, e Arão se arrependeu, ainda há consequências. As coisas não eram o que Deus planejou para ele. Ele era para ser o sumo sacerdote até entrar na terra prometida, mas ele não pôde ser. Então, o pecado sempre traz consequências, mesmo que o arrependimento seja genuíno. Então, vamos ver o que mais nós podemos achar. Vamos ao livro de Deuteronômio, capítulo 32. Essa é a história de Moisés. Deuteronômio 32, versos 51 e 52. Porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel, às águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Agora olhem como Moisés foi vigoroso para o Senhor durante todo esse tempo. Ele ficou firme quando todos estavam contra ele, reclamando e murmurando. Mas Deus deu uma ordem específica para Moisés. E Moisés foi ressuscitado dos mortos. E ele estará no céu. Quero dizer, ele está no céu. Mas ele não podia entrar na terra prometida, como Deus tinha prometido que ele poderia entrar, por causa das consequências. Mesmo a confissão dos pecados não remove as consequências. E o verdadeiro arrependimento diz: eu aceito as consequências. Esse é o ponto-chave. O verdadeiro arrependimento é: eu aceito as consequências, eu não vou reclamar, eu não vou murmurar. Eu aceito qualquer consequência que for necessária. Não houvesse a vida de Moisés sido maculada por aquele único pecado, deixando de dar a Deus a glória de tirar a água da rocha em Cádiz, e teria entrado na terra prometida, e seria trasladado para o céu sem ver a morte. Ele poderia ter sido a segunda pessoa a ir para o céu sem ver a morte, mas ele perdeu por causa do pecado. Porém, ele aceitou. Ele aceitou essa consequência. Ele estava disposto a aceitar o que Deus dissesse que era a coisa certa. Agora eu acho que nós vamos para Samuel. 1 Samuel, capítulo 5. Isso é sobre os filisteus que tomaram e levaram a arca em batalha. Vocês se lembram? Versículo 6. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou, e os feriu com hemorroidas em Asdod e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Versículo 11. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não matem nem a nós nem ao nosso povo, porque havia vexame em toda a cidade e a mão de Deus muito se agravara ali. Ok, vamos ver que comentário nós achamos aqui. Os pecadores podem convencer-se pelos juízos de Deus de que é inútil contender com ele. Agora, os filisteus foram convencidos pelos juízos de que eles não deveriam lutar contra Deus. Podem ser obrigados a sujeitar-se ao seu poder enquanto no coração se rebelam contra o seu domínio. Tal submissão não pode salvar o pecador. Então, isso não é arrependimento.
O coração deve render-se a Deus, deve ser subjugado pela graça divina, antes que o arrependimento do homem possa ser aceito. O arrependimento é o primeiro passo que deve ser dado por todos os que desejam voltar a Deus. Ninguém pode efetuar isso por outrem. Devemos individualmente humilhar nossa alma perante Deus e lançar fora nossos ídolos. Quando houvermos feito tudo o que pudermos, o Senhor nos manifestará a sua salvação. Então, notem muitas coisas lá. Em primeiro lugar, se você é convencido pelos juízos e é compelido a submeter-se, isso não é arrependimento. Isso é só a tentativa de escapar das consequências. O coração deve render-se. Senhor, eu fiz isso e nunca deveria ter feito. E eu vou dar o meu coração ao Senhor como eu fiz a primeira vez quando eu fui batizado, subjugado pela graça divina. Eu devo dizer o primeiro passo, e o primeiro passo deve ser dado sempre que nós pecamos. Esse primeiro passo não é dado somente uma vez, de uma vez por todas. E a questão-chave é humilhar nossa alma perante Deus e lançar fora nossos ídolos. Perceber que nós merecemos essas consequências. E que nós não voltaremos a essa área novamente. Pela graça de Deus. Ok. Então isso significa que o arrependimento é a nossa obra. E deve ser feito por nossa decisão. Então vamos para 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 20 a 22. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Bem, aqui nós temos a questão, fazer o que nós achamos que é a coisa certa para se fazer. Então, vamos ao verso 24. Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Ele está pedindo por arrependimento para que Deus o abençoe, porque ele cometeu um erro, ele fez a coisa errada. Mas lembrem-se, ele era o líder do povo, como Moisés era. Ele que dá o tom para o que significa arrependimento. Vamos para o próximo verso, verso 26. Porém, Samuel disse a Saul: Não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Então, vejam o que Ellen White comenta sobre isso. Quando foi repreendido pelo profeta em Gilgal, Saul não viu grande pecado na conduta que adotara. Nenhum grande pecado, somente uma coisinha errada. Entendeu que fora tratado injustamente e esforçou-se por reivindicar suas ações e apresentou desculpas pelo seu erro. O povo me fez fazer isso, o povo fez isso, eu não fiz. Aterrorizado pela acusação do profeta, Saul reconheceu a sua falta, que antes pertinazmente negara, mas ainda persistia em lançar a culpa ao povo, declarando que pecara por medo deles. Não era a tristeza pelo pecado, mas o temor pelo castigo ao mesmo, o que influía no rei de Israel. Se Saul tivesse tido o verdadeiro arrependimento, teria feito confissão pública de seu pecado. Confissão pública do pecado, vocês perceberam isso? Alguns pecados devem ter confissão pública, especialmente dos líderes. Era, porém, a sua maior ansiedade manter a autoridade e conservar a fidelidade do povo. Vocês perceberam, às vezes Deus não nos perdoa quando pedimos perdão. Se nós temos motivações que não são genuinamente submetidas. Porque nesse momento a sua motivação era manter a autoridade sobre o povo. Manter a minha autoridade forte. Então, o verdadeiro arrependimento não é dizer, eu sinto muito. Ele pediu aqui por arrependimento. Ele pediu perdão. Ele pediu. Saul poderia ter sido perdoado mais tarde? Eu tenho certeza que sim. Saul poderia ter sido perdoado mais tarde, mas ele seguiu o mesmo curso repetidas vezes.
até que ele foi a pitonisa de Endor para consultar Samuel novamente. Ele poderia ter sido perdoado mesmo por isso. Ele teria perdido o seu reinado, ele teria perdido tudo, porque as consequências seguem o pecado. Mas a salvação ainda estaria aberta para ele, se ele tivesse tido um arrependimento verdadeiro. O nosso próximo exemplo, novamente, está em Samuel. 1 Samuel 24, começando com o versículo 16. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: É esta tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a sua voz e chorou. E disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que procedeste bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Vocês se lembram da história? Ele o encontra na caverna e não o mata. E Saul disse: Você fez o correto, você fez o correto, você me mostrou como eu cometi um erro. Ellen White comenta sobre isso. A inimizade que é alimentada para com servos de Deus por aqueles que se renderam ao poder de Satanás modifica-se por vezes em um sentimento de reconciliação e favor, mas a mudança nem sempre se mostra duradoura. Satanás pode usar tais almas com muito maior poder depois que tal conduta haja sido seguida do que o poderia antes, pois que pecaram contra uma luz maior. Uau! Prestem atenção cuidadosamente. Aqui nós temos Saul dizendo: Eu agi errado. Você é mais justo do que eu. Eu me reconcilio com você e tudo ficará bem. E Satanás pode usar essa pessoa com muito mais poder, porque uma luz maior veio até ela. E eles ainda continuam. E finalmente, vocês conhecem a história. Ele se matou pela mão de outro. Então, isso se tornou algo muito, muito mais perigoso. O que nós vimos aqui é admitir que uma pessoa está correta e que você está errado, mas sem mudança, sem dar meia volta. Arrependimento é dar meia volta, é mudar o que você está fazendo. Muito bem, agora vamos a 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 12, versículos 13 e 14. Davi se envolveu em um grande problema. Não foi somente Saul. Davi se envolveu em um grande problema. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este efeito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Você se lembra do que eu falei esta manhã? De que os caminhos do Senhor às vezes são misteriosos? Davi devia morrer ao invés de um filho inocente morrer. Tudo que nós sabemos sobre situações como essas, mesmo as crianças entre os filisteus que foram mortas, eles morreram a primeira morte. Eu espero vê-los no céu, mas eu deixo isso com os juízos de Deus. O filho não fez nada de errado. Ele era inocente diante de Deus. Mas ele pagou a pena pelo pecado do seu pai. Mas lembrem-se, às vezes as maneiras do Senhor são misteriosas. É por isso que tem os livros de registros no céu. Porque quando nós chegarmos no céu, nós teremos que entender algumas coisas lá. E nós temos essas perguntas reais exatamente hoje. E essa é uma delas. Então, vamos ter mais um pouco de ajuda dos comentários de Ellen White agora. A censura do profeta tocou o coração de Davi. Notem esse ponto-chave. Despertou-lhe a consciência. Seu crime apareceu em toda a sua enormidade. Eu não sabia que estava fazendo uma coisa tão mal. Não desta vez. Sua alma curvou-se arrependida diante de Deus. Houve uma grande mudança no próprio Davi. Ele ficou quebrantado em espírito pela consciência de seu pecado e de seus resultados, que teriam um grande alcance. O arrependimento de Davi foi sincero e profundo. Não houve esforço para atenuar seu delito. Nenhum desejo de escapar dos juízos ameaçados inspirou sua oração. Viu, porém, a enormidade de sua transgressão contra Deus. Viu a contaminação de sua alma. Repugnou-se-lhe seu pecado. Não era unicamente pelo perdão que lhe orava, mas pela pureza de coração.
Agora nós temos arrependimento. É isso o que é arrependimento. Quando nós pecamos, quando nós ficamos nervosos e deveríamos ter o Espírito de Cristo, e nós falamos, essa é a minha personalidade. Essa desculpa é tão lamentável. Nós vemos a enormidade com que nós magoamos alguém por ficarmos nervosos. Esse pecado nos deixa repugnados, vemos a contaminação da nossa alma. Tudo isso é necessário se acontece um arrependimento genuíno. Ele não somente orou pelo perdão, ele orou por pureza de coração. E acreditem ou não, o Senhor o guiou na escrita de um salmo de penitência. Vocês perceberam isso? Salmo 51, vamos dar uma olhada nele. Você provavelmente não lerá um outro salmo como esse. Salmo 51, vamos selecionar apenas alguns poucos versos aqui. Versículo 2, isso é depois do que nós estávamos falando aqui. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. É assim que começa. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Versículo 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aqui está. E renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Muito impressionante. Ele sabia que seu filho iria morrer por causa dos seus pecados. E lembrem-se, isso que ele escreveu no Salmo 51 faz parte dos Salmos. O que eles faziam com os Salmos? Eles os cantavam em festivais públicos dos israelitas. E esse salmo era cantado em festivais públicos. E Davi veria durante toda a sua vida eles cantando esse salmo de arrependimento e humilhação diante de Deus. Isso é verdadeiro arrependimento. É verdadeiro arrependimento. Você escreve um salmo que seria entoado em cultos de adoração hebraicos. Ok, nós olhamos todos esses exemplos no livro Patriarcas e Profetas. Eu falei que iria me limitar a isso. Agora nós vamos ver algumas citações do Novo Testamento que vocês conhecem muito bem. Mateus capítulo 27, vamos ver os versículos 3 e 4. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. Eu pequei traindo sangue inocente. E agora nós vamos ao livro O Desejado de Todas as Nações. Ao aproximar-se o julgamento do fim, não mais podia Judas suportar a tortura de sua consciência culpada. Judas então lançou-se aos pés de Jesus, reconhecendo-o como o Filho de Deus e suplicando-lhe que livrasse a si mesmo. Sabia que Judas não se arrependera. Essa é a questão-chave, amigos. Sua confissão era tirada à força de uma alma culpada por um terrível sentimento de condenação e expectativa de juízo, mas não sentia profundo e quebrantador pesar por haver traído o imaculado Filho de Deus e negado o Santo de Israel. Vocês percebem porque tem que haver um juízo investigativo? Parece que Judas se arrependeu, não parece? Parece que Saul se arrependeu. Isso deve ser desvendado diante daqueles que pensam, por que isso não é arrependimento? Um terrível sentimento de condenação e expectativa de juízo. E somente Deus pode dizer se é. Nenhum de nós pode. E é melhor não falar o que nós pensamos sobre o arrependimento de outra pessoa. Isso é entre Deus e a pessoa.
Então, arrependimento não é sempre arrependimento. E é isso que nós estamos aprendendo aqui. Então, vamos dar uma olhada em outro arrependimento. No mesmo período de tempo, Mateus capítulo 26, versículo 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, o que ele fez? Chorou amargamente. E aqui está o comentário sobre isso. Foi-lhe tortura ao coração a sangrar, saber que ajuntara o maior peso à humilhação e pesar do Salvador. No próprio lugar em que Jesus derramara a alma em agonia perante o Pai, Pedro caiu sobre o rosto e desejou morrer. Por que Pedro voltou àquele lugar? Porque lá ele dormiu, exatamente naquele lugar, o que o conduziu à sua negação por 3 vezes. E ele voltou para aquele lugar, sabendo que foi lá que tudo começou. E ele quis morrer. Nesse momento, ele não pensava em voltar atrás como um discípulo. Ele pensava: eu mereço morrer. Depois de todos esses anos que ele confiou em mim, eu o neguei com juramentos, com praguejar, com xingamentos. Eu absolutamente não mereço o céu. Somente me deixe morrer. Amigos, isso é arrependimento, arrependimento genuíno. E Deus pôde pegar a Pedro e fazer uma obra poderosa através dele, mas ele não podia ajudar a Judas, absolutamente. Esses são 2 exemplos principais, como fazer e como não fazer. E o dar meia volta faz parte disso. Ok, muito bem. O que nós vamos ver agora não está nas Escrituras, porque as Escrituras não começam com isto. Isso é quando Lúcifer pecou. Isso é antes do que as Escrituras começaram a explicar sobre o que aconteceu lá em cima no céu. Ele não está mais no céu. Ele não é mais o comandante e chefe dos anjos lá no céu. Então relata ao Filho de Deus que está arrependido, preste atenção, que está arrependido de sua rebelião e deseja voltar ao favor divino. Está disposto a tomar o lugar que previamente Deus lhe designara e sujeitar-se a seu sábio comando. Leve-me de volta, eu farei melhor. Cristo chorou ante o infortúnio de Satanás, mas disse-lhe, como pensamento de Deus, que ele jamais poderia ser recebido no céu. Por quê? Porque as sementes da rebelião ainda estavam dentro dele. E novamente, somente Deus sabe disso. Nenhum ser humano pode ver isso. Mas Jesus realmente entendeu isso. As sementes da rebelião ainda estavam nele. Ele não se arrependeu de sua rebelião porque visse a bondade de Deus da qual havia abusado. Não era possível que o seu amor por Deus tivesse aumentado tanto desde a queda, que o levasse a uma alegre submissão e feliz obediência à sua lei, por ele desprezada. A desgraça que experimentara em perder a doce luz do céu, o senso de culpa que o apoquentava, o desapontamento que sentiu em não ver realizadas suas esperanças, foram a causa de sua dor. A perda que sofreu de todos os privilégios celestiais parecia demais para suportar. Desejava recuperá-los. Ele queria recuperar isso. Vocês entenderam? Perceberam por que Jesus chorou? Quando Lúcifer se arrependeu? Porque tudo se referia ao que eu perdi. Eu quero tudo de volta. Não me expulse. Eu farei melhor. Quando Satanás se tornou plenamente convencido de que não havia possibilidade de ser reintegrado no favor de Deus, manifestou sua maldade com aumentado ódio e feroz veemência. Aqui está a evidência exterior do que Jesus viu no coração de Satanás. Ele não se arrependeu, ele somente queria o seu lugar de volta. Ele queria uma segunda chance. E novamente, por que ele não teve uma segunda chance? Bem, algumas dessas coisas serão expostas na eternidade, mas não havia ninguém que conhecesse melhor o caráter de Deus do que Lúcifer. O que mais Deus poderia dizer para ele? Ele esteve na presença de Deus por sabe lá quanto tempo. Ele conhecia cada ângulo de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. E a supremacia dessa luz. Bem, é sobre uma dessas coisas misteriosas que eu vou perguntar a Deus. E vou ver o que Deus diz. Muito bem, agora nós vamos voltar ao nosso tempo. Todos que se esforçam por desculpar ou esconder seus pecados e permitem que eles permaneçam nos livros do céu,
sem serem confessados ou perdoados, serão vencidos por Satanás. Aqueles que não estiverem dispostos a abandonar todo o pecado e buscar fervorosamente a bênção de Deus, não a obterão. Então essa é a conclusão para todo o quadro que nós contemplamos hoje, de patriarcas e profetas e o desejado de todas as nações. Não haverá nenhuma ajuda para nós se nós não estivermos dispostos a abandonar todo o pecado. E essa é a meia volta do arrependimento genuíno, em que nos importa somente a vitória de Deus, mesmo que nós não fôssemos para o céu. Nós devemos nos importar somente que o caráter de Deus seja vindicado. Muito bem. Entendemos? Então vamos terminar. Em toda a nossa desajudada indignidade, devemos confiar nos méritos do Salvador crucificado e ressuscitado. Ninguém jamais perecerá enquanto fizer isso. A lista longa e negra de nossos delitos está diante dos olhos do Ser infinito. Aquele, porém, que ouviu os clamores de seus servos na antiguidade, ouvirá a oração da fé e perdoará as nossas transgressões. Se nós nos arrependermos em fé verdadeira e humilde e dissermos a Deus o que o Senhor escolher fazer, por causa das consequências do meu pecado, eu aceito. Mas eu não vou mais desonrar o seu nome por sua graça e seu poder. E Ele perdoará as nossas transgressões, todas. E é um perdão final, não será revogado. Um último texto. Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Judas esperou muito. Invocai-o enquanto está perto. Saul esperou muito. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Essa promessa é para todos nós. Todos nós podemos verdadeiramente receber perdão, paz, segurança e justiça. Se nós soubermos como nos arrepender e seguirmos os passos necessários. Nos certificar de que se nosso arrependimento é genuíno, sincero e uma real meia-volta, indo para uma direção diferente e não se segurando no mesmo pecado, e sempre no mesmo pecado. Em um momento isso tem que terminar. Nós podemos cometer erros e cair novamente, porque esses pecados são poderosos sobre nós e temos hábitos formados. E Deus nos dá tempo. Mas não podemos continuar para sempre com eles. Não pode ser contínuo arrependimento e contínuo perdão todos os dias, porque nós estamos diante do fechamento da porta da graça. E um dia as regras mudarão, e não haverá nenhum mediador nas cortes celestiais, quando nós realmente fracassarmos novamente. Nós precisamos aprender como fazer o correto. Arrependimento genuíno, um dom para nós. Vamos ter certeza de que nós o recebamos.